Estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 13ª aula de japonês, de Nihongo. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 12. Assista a aula 12 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 13, para poder não perder a sequência das nossas aulas, ok? Bom, dando continuidade à aula de hoje nós vamos falar sobre a partícula O, né? E para quem já estudou essa letra no japonês, que é uma letra lá da tabela do hiragana, né, que a gente já estudou lá nas aulas de alfabeto, sabe que essa letra é a letra Wo, né? É a sílaba Wo. Só que como essa letra ela quase não aparece, esse kana, né, que os japoneses falam, não aparece nos textos, nas falas, assim, fora o uso da partícula, então dificilmente você vai escutar, ou aliás, você não vai escutar essa letra como O, tá? Porque ela realmente só aparece como partícula, então ela vai ter essa leitura de O. Agora, como que a gente usa ela? Então, o primeiro tópico é esse que a gente aprendeu, né? Saber a leitura, que é O e não o, quando ela é partícula. E já que não usa em outro sentido, então ela vai ter essa leitura pro resto da vida, né? O. E o primeiro tópico a se entender o uso dela é saber que ela marca o objeto direto, tá? E esse tópico é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Os demais a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a primeira coisa, entender que ela marca o objeto direto. Agora vamos para o tópico 2, só para adiantar o que nós vamos estudar nas próximas aulas. É uma partícula que indica um espaço, tá, em que algo ou alguém se move. Então, geralmente, ela pode ser traduzida também como em, dentro, através de, com, por meio de, ao longo de, juntamente e assim vai. O outro tópico para o uso dessa partícula é que ela marca o local a partir do qual começa algum movimento, tá? É basicamente a mesma coisa do que o tópico 2, mas tem algumas diferenciazinhas que a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. E o tópico 4, né, que diz que essa partícula O, ela marca o motivo, né, a causa, a razão pelo qual existe ali, né, alguma emoção humana, ok? Mas hoje, em negrito aí, o primeiro tópico, tópico 1, nós vamos ver a questão dessa partícula marcar o objeto direto, tá? Então vamos ver. Essa primeira frase aí como exemplo, eu estou estudando japonês, né? Então o que está em vermelho representa eu, né, que é o watashi. Então é só prestar atenção aí nas cores, né? O eu está em vermelho, é o equivalente ao vermelho que está em japonês. Então o watashi, eu, está em vermelho, o eu também, tá? Então watashi significa eu. No caso, esses que estão em roxo as partículas, né, do japonês, e pode perceber que não tem ali na tradução para o português alguma palavra em roxo, exatamente porque nós não usamos, né, nem todas as vezes que aparecem as partículas na frase japonesa a gente tem alguma coisa equivalente. Por quê? Porque muitas das vezes o japonês usa a partícula para indicar alguma coisa, né? Como no caso a partícula O que a gente está estudando, ela marca o objeto direto, ela indica quem é o objeto direto da frase. E a partícula wa, que a gente já viu numa aula anterior, marca o tópico, né, a importância, o assunto da nossa frase. Então o que está em vermelho, né? O watashi, aí a partícula wa, depois Nihongo, que é o nosso objeto direto, que é japonês, né? Nihongo, o idioma japonês. Depois em seguida nós temos aí a partícula que nós estamos estudando hoje, que é a partícula o. E daí então o verbo estudar, que está na forma de estou estudando, né? Benkyou shiteimasu. Então, watashi wa nihongo o benkyou shiteimasu. Então, percebe-se que o objeto direto é japonês, a palavra japonês. Por quê? Eu estou estudando o quê? Essa pergunta, o quê? Responde, né, o nosso objeto direto. Quem é o nosso objeto direto? Tá?
Então, eu estou estudando japonês. Eu estou estudando o quê? Japonês. Então, japonês é o nosso objeto direto. E daí a partícula, assim como o a e o ga que a gente já viu, ela fica depois da palavra. Então, watashi wa nihongo o benkyou shite imasu. Ok? Outro exemplo. O senhor Yamamoto comprou um carro ontem. Então, nós temos em vermelho o senhor Yamamoto, que é Yamamoto-san. Depois nós temos a nossa partícula wa, né, de assunto, de tópico, em roxo. Depois, em um amarelo meio queimado, né, nós temos amarelo meio marrom, assim. Nós temos kino, que significa ontem. Depois, nosso objeto direto, em verde, que é um carro, né? Como nós não temos artigo no japonês, um carro, o carro, então ele só fica carro. Kuruma. Depois, a nossa partícula, que indica o objeto direto, que é o que nós estamos estudando hoje, o. E por fim, o verbo que sempre fica no final, né? Que é o comprar no passado. Comprou. Kata. Ok? Então, Yamamoto-san wa kino kuruma o kata. O senhor Yamamoto comprou um carro ontem. Então, ele comprou ontem. Ontem ele comprou o quê? Um carro. Então, esse carro vai ficar como objeto direto e logo após ele nós vamos usar a partícula o para fazer essa indicação. Yamamoto-san wa kino kuruma o kata. Ok? Outro exemplo, né, é a pergunta. O que você está bebendo? Anata wa nani o nondeimasu ka? Então, anata é você, o a que está em roxo seria a nossa partícula de tópico, né, que a gente já falou. Nani é o nosso o que é o nosso objeto direto. Assim como no lugar do o que a gente coloca o nosso objeto direto, o nosso o que também pode ser considerado objeto direto. Tá? Então, logo após ele, nós temos que também indicar com a partícula o para poder fazer essa indicação do objeto direto, ok? Que está em roxo, né? Nondeimasu é está bebendo, né? Nondeimasu, está bebendo. E por último ali a partícula ka, que é uma partícula de pergunta, para mostrar que nós estamos interrogando. Anata wa nani o nondeimasu ka? O que você está bebendo? Bom, então basicamente a partícula o ele faz esse papel de indicar o objeto direto da frase. Então, colocou ali o objeto direto, logo após ele nós temos que colocar nossa partícula o. Só que toma cuidado, por quê? Porque nem sempre o que é objeto direto para o português é objeto direto para o japonês. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E isso a gente só consegue ir aprendendo conforme o contato com a língua mesmo, tá? Não existe regras para a gente descobrir quando que o objeto direto do português é equivalente ao japonês. A gente tem que ir aprendendo conforme nós vamos lendo, vamos falando, praticando, etc. Ok? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos de que o nosso objeto direto não equivale ao objeto direto do japonês. Geralmente isso acontece com o verbo entender, né? Que é o verbo wakaru, né? Wakaru. Então, eu entendo inglês. Eu entendo o quê? Olha, eu estou perguntando. Pra gente é objeto direto, né? Não entendo o quê? Eu entendo o quê, né? Inglês. Então, inglês é o objeto direto. Porém, no japonês não é, tá? É como se fosse um sujeito ali da frase. Então, a gente indica essa palavra com a partícula ga. É como se eu estivesse falando que inglês não é entendido, né, por mim, vamos supor mais ou menos assim. Aí ele se torna o nosso sujeito, digamos bem assim. Então ficaria watashi wa eigo ga wakaru. Eu entendo inglês. Watashi wa eigo ga wakaru. Então, em vez de colocar depois do eigo, que seria para nós o inglês, o objeto direto, nós não colocamos o, que é a partícula para indicar o objeto direto, exatamente porque no japonês não é um objeto direto, é sim considerado como se fosse um sujeito. Então daí a nossa partícula ga. Watashi wa eigo ga wakaru. Um outro exemplo que a gente costuma falar é: eu encontrei o senhor Tanaka, né? Eu encontrei o que ou quem, né? Lembra lá? Objeto direto tanto faz, né? Para o português, por exemplo, e para o japonês a mesma coisa, tanto faz pessoa ou objeto, né?
Então, eu encontrei quem? Ou encontrei o que? Seria o Sr. Tanaka. Então, o Sr. Tanaka seria o nosso objeto direto, né? Porém, preste bem atenção que nós temos uma outra maneira de falar no português. Nós podemos falar, eu me encontrei com o Sr. Tanaka ontem. Então, eu encontrei o Sr. Tanaka pode ser a mesma coisa que eu me encontrei com o Sr. Tanaka. E por causa de haver essas duas formas de falar no português, no japonês não é considerado objeto direto, porque para nós também pode não ser um objeto direto. Então, no japonês, definitivamente não é objeto direto. O Sr. Tanaka não vai ser objeto direto. E aí nós podemos utilizar esse com, né? Eu me encontrei com, de duas formas, com duas partículas, ou representada por ni ou por to. O ni que está antes da barra e o to depois da barra. Então, watashi wa kino Tanaka-san ni ou Tanaka-san to atta. Eu particularmente falaria to, tá? Watashi wa kino Tanaka-san to atta. Mas o ni também está correto, muita gente fala assim também. Ok? Então toma muito cuidado de sair falando, escrevendo japonês, achando que o objeto direto do português é sempre igual o japonês e pimba, já sabe usar a partícula o. Toma muito cuidado. Bom, vamos agora para a parte da seção kanji, né? Hoje nós vamos falar sobre okisa, né? Que é tamanho. E o kanji que representa essa palavra tamanho é um dos kanjis que nós vamos já aprender na aula de hoje. Então o primeiro kanji aí, ó, como eu já falei, é o que apareceu lá, né? Ele basicamente significa grande, enorme, amplo, tá? Na leitura onyomi ele é dai ou tai, né? E na leitura kunyomi ele tem a leitura o. Tanto é que o tamanho você escreve com esse kanji e você fala okisa, né? Ele ocupa a 7ª posição dentre os 2.500 mais ou menos kanjis mais utilizados em revistas e jornais. Então ele é bem utilizado, né? E ele possui 3 traços aí. O próximo kanji é o kanji que representa dentro, médio, meio, centro. Ele é utilizado numa posição mais ou menos de 11ª. Então ele é o 11º mais assim utilizado dentre todos os kanjis que a gente geralmente aprende nas aulas lá, né, nas escolas japonesas. E na leitura onyomi nós temos a leitura cho, e na leitura kunyomi naka, uchi, e também como verbo, né? Por exemplo, quando termina com ru, quando você escreve esse kanji mais o hiragana ru, você vai ter a leitura ata desse kanji, aí vai ficar ataru, né? Que significa servir, fornecer, etc. Tá? Daí já não tem muito a ver aquela coisa de centro, meio, médio, dentro que eu falei. E ele possui 4 traços. O próximo kanji e último, né, da aula de hoje é o kanji de pequeno, pouco, né, minúsculo. E ele assume uma posição de 114, tá? De mais utilizado entre os kanjis do japonês. E a leitura onyomi é a leitura sho. E a leitura kunyomi nós temos ko, né, quando tem alguma outra palavra do lado, ou às vezes o, sa também, e a palavra, por exemplo, chisai, né, que significa pequeno mesmo, que é o adjetivo pequeno. Aí você escreve sai em hiragana e esse chi é a leitura desse kanji que você coloca para completar a palavra. Então, chisai, aí é pequeno, usando esse kanji. E a leitura dele é chi, ok? E ele tem 3 traços. Facinho, né? Então, o kanji de grande, enorme, amplo. Aí nós temos o kanji de dentro, médio, meio e centro. E que às vezes, né, quando é verbo, por exemplo, ataru, né, aí ele assume aquela coisa de fornecer, servir. E nós temos o kanji aí de pequeno e de pouco, que às vezes pode assumir esse sentido também. Ok? Bom, espero
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e por hoje é só. Se você quiser assistir a próxima aula, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 14. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva, e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, e assim você vai estar ajudando a gente a se manter aqui no canal, ok? Um abraço, Deus abençoe e obrigado. Tchau, tchau!